noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É uma alegria a gente estar aqui mais uma vez, a gente gosta muito de estar aqui e agradecemos sempre o convite que recebemos. Muita alegria que nós vemos aqui. Agradeço a Deus e a Jesus a possibilidade de aqui estarmos e podermos de alguma forma refletir nos ensinos de Jesus, pois no Evangelho de Jesus vamos encontrar a solução para todos os nossos problemas, para as nossas dúvidas, para os nossos enfrentamentos, para aquilo que muitas vezes castiga a nossa existência no sentido de causar dor e sofrimento. Então, no Evangelho de Jesus, quando começamos a aprofundar nos seus ensinos e aplicar o Evangelho para nós mesmos primeiramente, começamos a entrever um novo caminho, uma luz que se abre, e a gente começa a caminhar por essa estrada com mais segurança, como disse a lição do Evangelho, com essa fé. Pois o que é a fé? A fé sem um relacionamento, como é que podemos compreender e aceitar algo que muitas vezes não compreendemos, duvidamos, não sabemos de que forma acontece? E o Evangelho de Jesus, explicado através da doutrina espírita, vem trazer para nós essa fé que não estamos aqui por obra do acaso, não estamos aqui na presente vida, na nossa família, nesta casa espírita por obra do acaso. Essa grande lei divina que se expressa pelo nome de Deus, que é puro amor, pura bondade, tem um projeto para cada um de nós. E esse projeto se resume em que nos tornemos seres melhores, espíritos puros, felizes, e através dessa grande lição do amor ao próximo. E olhando o mundo atualmente, atualmente é o que nós nos recordamos, às vezes temos a impressão de que algo está piorando. Olhamos os noticiários e dificilmente encontramos alguma notícia boa, encontramos algo que nos dê esperança, nos dê paz, nos dê conforto. Parece que o mundo se alimenta de alguma forma do pessimismo, da dor, do caos. Não sei, é a impressão que temos muitas vezes. E é claro que de alguma forma, olhando o mundo, parece que isso nos desanima. Tira muitas vezes o nosso ânimo, a nossa vontade, a nossa força. E olhando para tudo isso, como encontrar resposta e apoio nos ensinos de Jesus? E Jesus, sobre essa questão do ânimo, da força, da esperança, quando Jesus estava se despedindo dos seus apóstolos, naquela última ceia, ele já havia dito várias vezes que ele iria deixar este mundo, que ele seria entregue, que ele não estaria mais aqui, mas os discípulos jamais passariam pela cabeça deles que algo pudesse acontecer com Jesus. Imagine nós termos um amigo, todos nós temos amigos, Imagine nós termos um amigo que andando com ele, a gente vê alguém lá que não enxerga, ele vai lá, põe a mão e faz ele enxergar. Alguém que tem um defeito físico, esse amigo vai lá e põe a mão e a pessoa começa a andar. Então, imagino que para os discípulos de Jesus, ali para Simão, Pedro, André, ali eles viam Jesus como um super-herói. Imagina que aconteceu alguma coisa com Jesus. E no entanto, Jesus vai se despedindo deles. E aí ele vai falando naquela noite que ele iria embora. E isso começa a causar um certo constrangimento e medo nos discípulos. Como assim, Senhor? Para onde vais? O que será de nós? Como assim? O Senhor vai nos deixar? E Jesus foi falando do reino de Deus, daquilo que viria, que seria construído ainda, no coração dos homens, no coração dos seres humanos. E diante daquele discurso de Jesus, os apóstolos, aflitos com aquilo, e Jesus traz assim um ensinamento, dizendo para os discípulos e para todos nós aqui que ouvimos o Evangelho nesse instante, que para todos aqueles que guardassem os ensinamentos de Jesus e que perseverassem no bem, seriam salvos. E que Jesus, que ele iria rogar ao Pai, que se Deus permitisse, ele pudesse e enviaria um outro Consolador, aquele que viria
relembraria todos os ensinamentos de Jesus e faria que tudo aquilo que tivesse sido esquecido, esse Espírito de verdade traria, relembraria a cada um de nós. E aí Jesus encerra, né, aquela parte narrada no Evangelho de João 16, onde ele fala assim: no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci o mundo. E aí a gente começa a ver, mas quem seria esse Consolador? Quem seria, né, essa promessa? Quando se cumpriria essa promessa de Jesus? E a gente vai ver que quase 2000 anos depois, né, quando chega ao mundo o Espiritismo, toda a história, né, do nascente do Espiritismo que nós ouvimos, da forma como ele veio, todos os fenômenos, da invasão dos fenômenos que houveram no mundo, onde os efeitos físicos, a presença dos espíritos desencarnados se fez de uma forma assim, palpável, por que não dizer, né? Através de todos aqueles fenômenos das mesas girantes, espíritos que se materializavam, os fenômenos físicos, uma invasão dos espíritos no mundo, como que através dessa permissão de Deus, através dessa grande lei, né, a humanidade atingia então uma idade, a maturidade espiritual, onde poder trabalhar com esta grande verdade: somos almas imortais, somos espíritos eternos, e através da reencarnação, nós aqui estamos, construindo e ampliando a nossa capacidade de amar. Mas, como eu disse, né, às vezes nós olhamos o mundo e parece que o mundo, né, parece que o que o mundo valoriza, e claro que nós nos envolvemos com isso, né, é aquela pessoa que tem sucesso material, que tem algum tipo de sucesso, ou aquele que às vezes acaba não seguindo as regras da lei e acaba obtendo algum tipo de vantagem. A gente parece que o mundo valoriza esse tipo de coisa, as conquistas materiais, e quando a pessoa não consegue isso, parece que o mundo se acaba. Isso é uma das coisas, ambientes externos. E internamente, como isso nos afeta, como muitas vezes perdemos o nosso ânimo, perdemos nossa vontade de vencer, de lutar, de progredir, né? Senão muitas vezes, quando nos vemos desanimados por frustrações, queríamos algo, tínhamos um projeto de algo conquistar, de algum projeto financeiro, ou um projeto familiar, ou um projeto emocional, um relacionamento, enfim, tantas coisas que buscamos e que isso nós achamos que seria o ponto alto da nossa presente vida. E depositamos todas as nossas esperanças de felicidade no objeto do nosso desejo. E quando isso não acontece, desanimamos. Não que o Espiritismo prega, né, uma ode à dor, ao sofrimento, nada disso. Mas procurarmos entender o que estamos fazendo de fato no mundo. Qual que é o papel da reencarnação? E essas dificuldades que hoje tanto sofremos, de onde vem tudo isso? E é isso que o Espiritismo vem trazer para cada um de nós. Olhando uma pequena história do livro Boa Nova, do apóstolo Bartolomeu, trazida pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, o espírito irmão X ou Humberto de Campos. E dessa história, né, que começa com o título Tende bom ânimo, onde Jesus observa na figura de Bartolomeu, seu apóstolo, que apesar de toda a sua dedicação, de tudo que ele ali investia na companhia, de estar na companhia de Jesus, na companhia dos demais apóstolos, todo o esforço que ele fazia para estar ali, todo o trabalho dele, a busca pelo entendimento, vez ou outra Jesus o via ali, com aquela personalidade triste, cabisbaixa, taciturno, muitas vezes perdidos em algumas, quem sabe, que tipo de pensamentos ali cultivava naquela tristeza de Bartolomeu. E ali diante daquela particularidade, certa vez Jesus procura Bartolomeu e o indaga diretamente o porquê daquela tristeza, o porquê daquele estado permanente de melancolia que Bartolomeu apresentava. E Bartolomeu, já quase às lágrimas, só pela pergunta de Jesus, responde para Jesus: Senhor, eu não saberia a origem de tamanha tristeza que me invade.
eu não saberia a origem desta dor e deste desânimo da minha alma. Começo a olhar o mundo e vejo o mal vencendo, vejo aqueles os poderosos se esquecendo daqueles que mais precisam, e parece que o mal vence, e tudo isso, Senhor, acaba tirando o meu ânimo. Quando ouvi do Senhor que o reino de Deus seria implantado no coração das pessoas, e que o reino de Deus ainda não era deste mundo, me enchi de esperança, me enchi de coragem e tenho trabalhado diuturnamente para este reino. Mas, Senhor, olhando a situação do mundo, tenho ficado desanimado. E Jesus, olhando da sinceridade, vendo a sinceridade do apóstolo, que de fato ainda tinha um olhar para aquela situação, não um olhar espiritual, mas um olhar materialista, vendo ali toda aquela situação do ponto de vista material. E Jesus traz a ele: que bom, Bartolomeu, que bom que a notícia do reino de Deus te trouxe esperança. Mas, Bartolomeu, acaso não viria eu a este mundo para que esse reino de Deus também fosse implantado no coração de toda a humanidade? Veio da parte do Senhor, da parte de Deus, cheio de esperança, de coragem e de bom ânimo, na certeza de que o reino de Deus será construído também neste planeta. E ali Bartolomeu começa a deslumbrar uma nova situação. Mas como seria então a construção desse reino? De que forma esse reino seria construído? De fato, Bartolomeu, o que ele tinha era uma frustração pela não conquista dos bens materiais. Ele começou a dizer a Jesus dos seus fracassos na pescaria, das discussões que tinha em família, da incompreensão dos seus familiares com relação a ele, a busca que ele tinha pelo reino de Deus. E Jesus vai dizendo: meu irmão, acaso o reino de Deus não vem trazer acima de tudo a coragem e o bom ânimo a todos aqueles que estão? Ah, Senhor, mas a fé exige de nós uma atenção permanente. Aí Jesus traz para ele: meu irmão, meu filho, o que a fé pede, a fé não exige. A fé e o reino de Deus transforma pela compreensão daquilo que buscamos. Então, trazendo, resumindo para nós, o que estamos buscando, qual tem sido o objeto do nosso desejo na presente vida? O que tem nos causado frustração e dor e desânimo? Precisamos olhar para essa situação e o quanto de materialismo nessa situação existe. Olhando para a nossa família, para o nosso trabalho, muitas vezes para aquilo que não conseguimos, ou pelas dificuldades que enfrentamos. Estamos olhando o mundo do ponto de vista material ou do ponto de vista espiritual? No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo, onde aquelas mensagens trazidas pelos Espíritos e pela Allan Kardec vêm revelar para nós aonde fica este reino de Deus. E Allan Kardec, no item 5, e diz assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual encara a vida terrena. Então, trazendo para nós aqui, como estamos encarando a nossa vida terrena? Estamos olhando simplesmente pelo ponto de vista material? Olhamos para os membros da nossa família, para os nossos colegas de trabalho, para o nosso país, e olhamos que pensamos talvez que a solução desses problemas seja simplesmente material? Ou existe algo de imaterial, do mundo espiritual, atuando aqui junto conosco? É uma pergunta que deveríamos fazer, para tentar trazer para nós essa certeza, como dizem os Espíritos, de que o que estamos fazendo aqui na Terra, estamos aqui a passeio, ou só para conquistar algum bem material, que daqui a pouco, espero que demore um pouco, quando nós partirmos, quando nós retornarmos para o mundo espiritual, o que vamos deixar aqui? Simplesmente algo para ser dividido entre os herdeiros? Ou deixaremos lembranças de luz através das nossas atitudes ou através da nossa vida, calcada pelo amor ao próximo
e pelo amor a Deus? É uma pergunta que deveríamos fazer. E Jesus, de alguma forma, ou da forma, é o Espírito mais perfeito que passou por nós, ele trouxe várias lições do que de fato é mais importante para que cada um de nós alcance esse estado de espírito. Então, meus irmãos, esse reino de Deus não é um lugar, não é algo que nós poderíamos ir ali na CVC e falar, eu quero pegar um pacote para o fim de semana no reino de Deus, ou eu queria pegar uma temporada aí no reino de Deus, na baixa estação, porque eu não estou podendo pagar muito. Não, meus irmãos, o reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus é um estado de alma, é um estado de alma. E aí Jesus, depois daquela conversa que ele teve com Bartolomeu, ele começou a olhar o seu trabalho, a sua vida, a sua família, de um outro lugar, de um outro ponto, do ponto de vista espiritual. Há alguns anos atrás, conhecemos um jovem casal, e esse jovem casal era um jovem casal, com seus planos, com tudo que pensavam, eles iam se unir em casamento, formar uma família, iriam construir um lar, cheios de sonhos, de ambições, no sentido de construir a paz, a alegria, que a aventura do casamento poderia trazer a eles. Tudo certo, os dois jovens se casaram felizes, eram pessoas assim, uma vida normal como nós, os dois trabalhavam, tinham lá seu salário, conseguiram alugar uma casa, construindo a sua vida e o seu projeto de felicidade familiar. Alguns dias depois do casamento, a jovem esposa, teve um aneurisma cerebral. E desse aneurisma, a única coisa que ela poderia responder era através dos olhos. Ela apenas piscava. Os seus pais e os pais do noivo se reuniram junto com o noivo e conversaram com ele. Olha, meu filho, você é jovem, devolva a nossa filha, deixe que nós cuidemos dela. E você, jovem, ainda você pode ter a vida inteira pela frente, pode encontrar uma outra pessoa, construir uma família, da forma como você imaginava. E a jovem noiva ali ouvindo, apenas piscando os olhinhos, a jovem esposa. E esse rapaz, talvez pela grandeza espiritual, das memórias, das vivências espirituais que ele teve, ele disse a seus pais, eu agradeço a preocupação de vocês, mas se isso era para acontecer, eu devolver a minha esposa a vocês, talvez essa doença dela teria acontecido antes do casamento, aconteceu depois, era responsabilidade minha, aceito ajuda, aceito tudo que vocês puderem colaborar comigo, mas eu irei cuidar dela. E ele dizendo assim que com muita dificuldade, primeiro que ele não sabia a senha do banco, então ele dizia, amor, fala a senha do banco para mim, se for um, pisca uma vez, se for dois, pisca duas vezes. E ela começou, além disso, começou a sorrir, então ela piscava os olhinhos e sorria. E eles diziam, meus irmãos, não foi fácil, porque eu dependia dela para tudo, eu não sabia fazer nada. E ainda assim, perguntando, ela foi respondendo, e eles foram, devagarinho, enfrentando aquelas dificuldades, e ali, não pensem vocês que não houve momentos em que ele pensou em desistir. Quem não pensa em desistir? Mas ele com coragem, e sabendo que o objetivo da vida não era só aquilo que eles estavam construindo por fora, mas era principalmente aquilo que eles estavam construindo por dentro. Ele disse assim, durante a palestra, ser feliz é uma questão de escolha. Nós escolhemos ser felizes, e apesar de todas as dificuldades que vivemos no início do nosso casamento, nós prosseguimos. E aí ele fazendo essa pequena explanação da vida dele, a jovem esposa sentadinha numa cadeira de rodas, já conseguia mexer algumas mãozinhas e sorria feliz, dando uma grande lição para nós, de coragem, de que aquilo que nós construímos por dentro, nos relacionamentos, que é onde mora o reino de Deus. E aí Bartolomeu teve sua vida transformada e começou a olhar a vida do ponto de vista espiritual. Então a vida, meus irmãos, é uma jornada. Todo dia nós enfrentamos aqui alguma lição, alguma dificuldade, todos os dias uma nova lição
que vem para nós como obra do acaso, como um castigo divino? Não. Obra do quê? Da nossa semeadura. Estamos agora colhendo situações que semeamos em outras vidas, ou estamos ainda semeando na presente vida, e os fatos chegam como que com avisos: olha, algo precisa ser mudado, algo precisa ser transformado no caminho de vocês. E a vida traz circunstâncias para que a gente possa ir nos conhecendo, olhando quanto andam os nossos sentimentos e de que forma estamos reagindo. Tenho dor de construir essa felicidade. E aí, mais uma vez, buscamos em Jesus o caminho para que nós possamos construir a felicidade. Na parábola do bom samaritano, onde Jesus traz várias lições para cada um de nós. Mas vamos olhar do ponto de vista, do contexto que traz essa parábola. Jesus decide ir a Samaria. Estava em Cafarnaum, decide ir até a Samaria. E a Samaria, os samaritanos, como sabemos, eram inimigos ali dos judeus. Eram inimigos mortais. Não se davam, não conseguiam conviver. E Jesus, no entanto, ali, aproveitando cada situação para ensinar os seus apóstolos por dentro, pelos sentimentos, diz a eles: iremos a Jerusalém, mas passaremos pela Samaria. Como assim, Senhor? Ao invés de seguirmos aqui pelo Jordão, beirando o rio, na fresca da água, vamos pelo deserto? Sim, iremos passar primeiro na Samaria. Mas eles são nossos inimigos, iremos a Samaria. E aí, cumprindo aquele contrato tácito, aquele acordo, aquela cultura que existia na época, onde os viajantes, as pessoas que habitavam o deserto, acolhiam os viajantes. Quando os viajantes chegavam, vindo do deserto, os moradores, os habitantes, lhe davam uma tina de água, algo de comer, pois eram poucos os viajantes, e as viagens eram com muita dificuldade. Imagine no deserto e a pé. E aí João vai primeiro, a pedido de Jesus, a Samaria, tentar encontrar alguém que pudesse recebê-los. Mas os samaritanos eram inimigos dos judeus. Ninguém quis receber Jesus em sua casa. João volta a Jesus imaginando, poxa vida, ninguém quis receber o mestre. Ele diz a Jesus: Senhor, ninguém quis te receber. O que posso fazer, Senhor? Vou orar a Deus para que Deus derrame o fogo e queime os samaritanos? Queime todos. Jesus apenas sorriu. Foram até a Samaria e encontrou, dentre tantas coisas que ele fez, aquela mulher no poço, e transformou a vida daquela irmã que estava desanimada. Trouxe esperança para aquela mulher. E aí, chegando em Jerusalém, depois de atravessar o deserto, cansado, com sede, quem recebe Jesus e os seus discípulos? Alguém que lhe entrega água? Alguém que entrega água de comer? Não, os doutores da lei. Senhor, qual é o maior mandamento? O que lês? Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso mesmo. E ao próximo como a ti mesmo. E aí o doutor da lei querendo dizer assim: mas quem é o meu próximo? Se fôssemos nós, com sede, com fome, atravessamos o deserto, a careca queimada de sol, dizia: o próximo sou eu, seu egoísta. No entanto, Jesus não disse isso. Jesus contou uma história para todos os seus discípulos, que houve um acontecimento dentro daquilo que a linguagem dos hebreus trazia, onde cada palavra tem um significado espiritual. Jesus começou a dizer: havia um homem, não sabemos quem é, um homem, que descia, o verbo descer para os israelitas, para os judeus, tem um significado espiritual, quando nos afastamos da lei divina e vamos para o mundo. Então descia um homem de Jerusalém, que era considerado a capital do mundo, no sentido, o reino de Deus estava ali, em Jerusalém. Esse homem descendo, sentido Jericó, que era uma cidade mercantil, onde havia comércio, uma cidade rica, onde ali o dinheiro imperava nos negócios. Então o homem descia de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho foi assaltado, despido de suas vestes, espancado, machucado profundamente e largado quase à morte à beira do caminho. Nós não sabemos quem é esse homem. Mas vinha subindo por essa mesma estrada um doutor da lei. E o doutor da lei, conhecia os mandamentos, e olhando aquele homem caído, o que fez?
passou a orar. Após ele, veio o levita, que era aquele que conhecia todas as escrituras, pois ele era o arquivista ali do grupo do templo, né? Ele ia falar do centro espírita, ele era o arquivista lá do templo, ele que organizava ali os papiros, as escrituras e os textos dos profetas. Olhando também aquele homem caído, que fez? Passou a orar. No entanto, Jesus se vira para João, que havia acabado de ameaçar queimar a Samaria, e diz assim: no entanto, veio um samaritano. Um samaritano descia pelo mesmo caminho, e olhando aquele homem caído, se condoeu daquele homem, apeou-lhe sua montaria, pensou-lhe azeite e vinho em suas feridas, colocou nos seus próprios braços e o levou até uma hospedaria. Ali cuidou dele a noite toda. No dia seguinte deixou 2 moedas de prata ao dono da estalagem e disse assim: na volta, caso gaste além do que esse dinheiro que te deixo, na volta o restituirei. E seguiu viagem. Aí Jesus pergunta para todos: para vós, quem é que amou a Deus? Quem é que amou a Deus dentre os 3? Como Jesus querendo colocar para cada um de nós que a dor do outro, a necessidade do outro, é aquilo que vai fazer com que nós saiamos, começamos a olhar que ao nosso lado tem alguém que sofre muito mais do que nós. Mais uma curiosidade dessa parábola: quem é o homem caído? Nós não sabemos. Então poderia ser nós mesmos. E quando nós é que estamos caídos? Quando nós olhamos para as pessoas que passam ao nosso lado, o que nós esperaríamos que essas pessoas fizessem a cada um de nós? Pediríamos muitas vezes compreensão, auxílio, carinho, perdão. O que pediríamos quando estamos caídos? Aquela pessoa que passa no nosso caminho. É isso, dentre tantas coisas que Jesus quis trazer para cada um de nós. Vamos resumir aqui a palestra, vamos resumir aqui a nossa conversa, mas o principal dessa mensagem de Jesus é o amor ao próximo. Aquilo que fazemos ao próximo, aquela semeadura de amor que fazemos ao próximo, que vai nos ajudar a construir o reino de Deus. Querido Chico deixou essas sementes plantadas para que todos nós pudéssemos colher os frutos, os livros que deixou para nós, cada um de nós que teve sua vida transformada por essas sementes de luz que Ele deixou no coração de cada um de nós. É o que a gente roga a Jesus, que a gente aproveite cada oportunidade de fazer o bem. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe.